Bom dia a todos e todas, meu nome é Hélio da Costa, eu vou falar sobre a greve dos metalúrgicos do ABC. Eu fui metalúrgico de 1973 a 1980, comecei a trabalhar com 14 anos, numa empresa sueca chamada Fagersta Vulkanos. Então, em 1980, eu participei da greve, tinha mais ou menos 20 anos, pouco mais de 20 anos, e a greve foi uma greve extremamente organizada, preparada. Havia ocorrido a greve em 79, a greve em 79 foi uma greve muito tensionada, ela dura 15 dias, e depois tem uma trégua de 45 dias, e depois uma assembleia final, 12 de maio, que decreta o fim da greve. Então, essa greve, principalmente logo depois que o sindicato sofreu intervenção, a direção perde um pouco o controle da greve, e por isso essa proposta da trégua. Então, em função disso, se preparou muito bem, a direção começou a preparar de maneira muito bem a greve de 80. Então, já desde o final da greve de 79 se começa a pensar na campanha salarial de 80, e no começo do ano, já logo depois, nos primeiros dias de janeiro, já começam a se realizar centenas de assembleias nos bairros, nas principais fábricas, e com o intuito de organizar a campanha salarial e se preparar para uma greve que poderia ser prolongada e muito repressiva. Então, se cria um grupo de 16 ativistas de primeira linha para substituir a direção, caso a direção fosse presa. Também se cria uma comissão de salário de 440 trabalhadores. E havia aí em torno de milhares, de 2.000 a 4.000 militantes aí que estavam engajados aí na luta, que foram se incorporando ao movimento sindical aí ao longo de 79 e 80. Então, diante da intransigência patronal, os trabalhadores, em assembleia do dia 31 de março de 1980, decidem entrar em greve a partir do dia 1º de abril. Então, no dia 1º de abril, os trabalhadores já de madrugada começam a chegar ao sindicato, e são centenas de trabalhadores chegando ao sindicato, saindo do turno da noite, indo para o sindicato. Então, já do dia 31 para o dia 1º, então tem 3 assembleias de madrugada no sindicato, uma mobilização intensa, e a adesão é quase total, mais de 90% da categoria entra em greve em São Bernardo de Diadema. Eu vou falar mais de São Bernardo de Diadema, que é o território onde eu vivenciei a greve, embora a greve tenha sido no ABC e nos primeiros dias tenha se expandido também para o interior de São Paulo. No dia 3 de abril tem uma grande assembleia na Vila Euclides, com milhares de trabalhadores. Os trabalhadores estão muito animados pela adesão. Muitos trabalhadores levam suas esposas e filhos na assembleia. Essa é uma característica da assembleia também, a rede de sociabilidade que se cria nos bairros, e essa preocupação de que a família também aprovasse a greve, não houvesse a direção entendia que os conflitos familiares enfraqueceriam a greve, então estimulam os trabalhadores a conversarem com suas esposas, com seus filhos sobre a importância da greve. Eu mesmo vivi isso na minha casa. Meu pai também era um grevista, e minha mãe ficava extremamente insegura, com medo do que poderia acontecer com a gente. Então, a gente fez o possível para convencê-la que enfim, era um movimento legal, e que era um movimento normal, que a maioria dos trabalhadores estavam aderindo à greve. Meu pai trabalhava na Brastemp. A Brastemp é uma fábrica que fica muito perto do sindicato, cerca de 500 metros do sindicato, e que também praticamente todo mundo havia aderido
a greve, né? No 14º dia, a greve é considerada ilegal. Isso começa, isso cria um certo incômodo aí na percepção do sindicato, dos trabalhadores, porque aí se tornava iminente que o sindicato ia sofrer intervenção, né? E isso de fato acontece no 17º dia, decretada a intervenção do sindicato, e o interventor toma posse no dia seguinte, no 18º dia da greve. Então isso gera um tumulto muito grande, 4.000 trabalhadores cercam o sindicato, e as ruas dos sindicatos, os arredores, né, do sindicato, e há confrontos com policiais. Enfim, é um momento de muita tensão. Mas os trabalhadores fazem uma assembleia na Vila Euclides e decidem manter a greve, né, e aquela fala famosa aí do Lula e de outros militantes, né, que o sindicato era cada um dos trabalhadores, né, não era o prédio, né, e que a força estava em cada um de nós, né, que ele dizia. Bom, e depois no 20º dia também se proíbe as manifestações em locais públicos. Então o estado de Vila Euclides também sofre intervenção, né? Então se acirra o processo, né? Se intensifica o processo de repressão, e a partir do 27º dia também começa a haver uma pressão das fábricas, né? Dizendo que quem não voltar até o 30º dia será considerado abandono de emprego. Então isso também cria uma certa insegurança entre os trabalhadores, né? Meu pai, por exemplo, estava próximo da aposentadoria, tinha mais de 50 anos, e tinha sofrido um acidente, né, numa prensa em que ele perde 4 dedos de uma mão. Então ele já era, né, então ele era um trabalhador acidentado, né? E então isso deixava ele com muita insegurança, né? E então ele é um dos trabalhadores que volta no 30º dia, né? Muitos. E na empresa que eu trabalhava também muitos trabalhadores, cerca de 20, 30% ou até mais, voltam nesse 30º dia, né? Tem o 1º de maio, né? Apesar dessa pressão, o 1º de maio foi extremamente importante. Foram 100.000 trabalhadores, né, na igreja, na praça da igreja matriz, onde foi celebrada a missa do trabalhador, né? Mas antes, né, desde as 9 horas, toda a praça foi tomada por policiais. Houve uma fila enorme de camburões e carros na Via Anchieta, né, se dirigindo, foi filmado pelas TVs, né, se dirigindo ao centro de São Bernardo, né. E houve uma tensão muito grande entre os trabalhadores e aquele aparato policial, né. Então foram horas de mediação de políticos como Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, deputados como Fernando Moraes, Eduardo Suplicy, enfim, vários, Geraldinho Siqueira, então vários, né, políticos do PMDB fazendo essa mediação, até que finalmente os policiais se retiram diante da iminência, assim, de um conflito mais grave, né, com feridos. E então se decide, os policiais se retiram, e foi um momento de euforia, né, um dos momentos de euforia da manifestação, quando os trabalhadores gritam, né, trabalhador unido, jamais será vencido, né, e gritando também para os policiais, ei soldado, você também é explorado. Enfim, tem um momento muito bonito que o Éder Sarder descreve, né, no seu livro, quando os novos personagens entram em greve, né. Bom, depois do 1º de maio, apesar de toda essa euforia, a greve entra um pouco no impasse, né. Muita gente tinha voltado no dia 30, os metalúrgicos de Santo André também decidem voltar no dia 5, e várias lideranças começam, além dos dirigentes, outras lideranças começam a ser presas, né, nas assembleias. E então a greve parece entrar um pouco fora do controle, né? E aí, em assembleia do dia 10, os trabalhadores decidem voltar, né, voltar ao trabalho.
É uma greve, do ponto de vista econômico, totalmente derrotada, não conseguimos nada do que reivindicávamos, mas do ponto de vista político foi extremamente vitoriosa, ao contrário do que o Ricardo Antunes afirma lá no seu livro A Rebeldia do Trabalho. O saldo político foi extremamente positivo, né? Depois da greve, o sindicato virou um palco de trabalhadores que iam ao sindicato todo o final da tarde. À sexta-feira os bares ficavam todos lotados nos arredores do sindicato, as pessoas queriam discutir a greve, discutir a política, discutir os sindicatos, né? Então foi um momento que o sindicato cresceu muito como organização sindical, como organização que representa os trabalhadores, né? E a partir de então o sindicato foi cada vez mais aprimorando a sua organização. Aí tem as comissões de fábrica em 81 na Volks, 81 na Ford, 82 na Volks, e enfim, todo um processo de organização também no local de trabalho, que é fruto, que só foi possível graças a uma intensa militância que surge aí nessas greves de massa, né? Então tem vários outros pequenos episódios, né, mas que são bastante significativos, mas eu paro por aqui, diante aqui do nosso tempo aí, que já foi ultrapassado em grande medida. Obrigado.